Em tempos de medo e silêncio, quando homens fortes se escondiam e o inimigo dominava o povo de Israel, Deus levantou alguém inesperado. Não um guerreiro, não um rei, mas uma mulher. Uma mulher de coragem, sabedoria e fé inabalável. Débora, a juíza de Israel. Enquanto muitos duvidavam, ela ouvia a voz de Deus com clareza e firmeza. E através dela, o Senhor mostrou ao mundo que a força divina não depende de título, gênero ou posição, mas da obediência e da fé. Nesta história, você vai descobrir como uma mulher comum se tornou instrumento de Deus para libertar uma nação inteira. E como essa coragem ainda pode transformar a sua vida hoje. Porque quando Deus escolhe alguém, ninguém pode impedir o milagre. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal. Se inscreva, ative o sininho e deixe seu comentário sobre o que mais te tocou. E fique até o final, porque teremos uma oração poderosa de encorajamento, feita especialmente para você. Israel vivia um dos períodos mais sombrios de sua história. O povo havia se afastado de Deus, e como consequência, o Senhor permitiu que fossem oprimidos por Sísera, o terrível comandante do exército cananeu. Suas carruagens de ferro rasgavam os campos, e o medo tomava conta das aldeias. Durante 20 anos, os israelitas viveram sob o peso da escravidão e da humilhação. Foi nesse cenário de desespero que surgiu Débora, uma mulher simples, mas cheia da presença de Deus. Ela se assentava sob uma palmeira entre Ramá e Betel. E ali, o povo vinha buscar conselhos, justiça e direção. Débora não era uma guerreira, mas uma profetisa. Uma mulher que ouvia a voz de Deus em meio ao caos. E quando ninguém mais acreditava em libertação, foi através dela que o Senhor falou. Uma mulher, em um mundo dominado por homens, escolhida para liderar uma nação inteira. Débora ouviu a voz de Deus de forma clara. Levanta-te e vai, porque nas mãos de uma mulher, o Senhor entregará Sísera. Essas palavras soaram como um desafio impossível, mas ela não hesitou. Chamou Baraque, o comandante de Israel, e lhe disse: Vai, reúne 10.000 homens do Monte Tabor, porque o Senhor já preparou a vitória. Mas Baraque, temeroso, respondeu: Se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. E Débora, com a serenidade de quem confia plenamente em Deus, respondeu: Irei contigo, mas a honra da vitória não será tua. O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. O suspense crescia. O exército inimigo era poderoso, com carruagens de ferro e guerreiros implacáveis. Mas a fé de Débora era maior que qualquer metal, maior que o rugido das carruagens. Enquanto muitos tremiam, ela orava. Enquanto outros recuavam, ela avançava. Porque sabia que quando Deus promete, Ele cumpre. O campo de batalha estava pronto. As nuvens começaram a se fechar sobre o vale de Quizon, e o rugido das carruagens de ferro ecoava como trovão. Os soldados de Israel, em menor número e sem armaduras, olhavam para Débora, esperando uma palavra. E ela se levantou, com os olhos fixos no horizonte, e proclamou: Levanta-te, Baraque, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em tuas mãos. Naquele instante, Deus enviou uma tempestade. O chão encharcou. As rodas das carruagens inimigas ficaram presas na lama. E o poderoso exército de Sísera começou a ruir. A confusão tomou conta dos cananeus, e o medo, que antes estava no coração de Israel, agora dominava os inimigos. Sísera, o grande comandante, fugiu a pé, desesperado. E o impossível aconteceu. O exército fraco venceu o mais forte, não pela espada, mas pelo poder do Senhor. Débora provou que a fé é a maior arma que um servo de Deus pode empunhar. Sísera, o temido comandante, fugiu em desespero,
e buscou abrigo na tenda de uma mulher chamada Jael, pensando que ali estaria seguro, mas o plano de Deus já estava traçado. Enquanto ele dormia, exausto da batalha, Jael o matou, cumprindo assim a profecia de Débora. O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Naquele dia, Israel se libertou do domínio dos cananeus, e a coragem de Débora ecoou por toda a terra. Uma mulher que confiou em Deus quando todos duvidavam. Uma profetisa que ouviu o impossível e acreditou. E após a vitória, Débora cantou um cântico ao Senhor, um hino de gratidão e poder, lembrando a todos que não é a força humana que traz a vitória, mas o Espírito de Deus, que age através dos dispostos. A história de Débora é a prova de que Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Basta ter fé, coragem e obediência. A história de Débora nos ensina que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Quando o medo tentar te parar, lembre-se de que a mesma força que moveu Débora ainda habita em todo aquele que crê. Você pode estar enfrentando batalhas invisíveis, desafios que parecem impossíveis, mas Deus continua dizendo: levanta-te, porque eu estou contigo. Assim como Débora, talvez você não tenha poder, posição ou recursos, mas se tiver fé, Deus fará o impossível acontecer através da sua vida. A coragem dela não veio da espada, mas da certeza de que o Senhor lutava por ela. E essa mesma certeza pode mudar o rumo da sua história hoje. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu comentário contando o que mais te inspirou. E fique até o final, porque agora vem uma oração poderosa de encorajamento, feita especialmente para você. Senhor meu Deus, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, assim como Débora se colocou diante da Tua presença. Mesmo em meio à fraqueza e ao medo, ela confiou em Ti, e o impossível aconteceu. Pai, ensina-me a ter essa mesma coragem. Quando as batalhas da vida parecerem grandes demais, lembra-me que o Teu poder é maior. Quando eu duvidar de mim, faz-me lembrar que Tu não vês aparência, mas coração. Fortalece minha fé, para que eu não recue diante das dificuldades, e renova em mim o ânimo para continuar crendo, mesmo quando tudo parece perdido. Assim como usaste Débora, Senhor, usa-me também. Usa-me na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, em cada lugar onde eu estiver. Que a Tua voz seja mais forte que o medo, e que a Tua vontade se cumpra através da minha vida. Eu declaro que sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, e que a mesma presença que guiou Débora me guia hoje. Em nome de Jesus. Amém.